No meio da floresta e desorientado, Arthur ouviu alguns berros ali próximo. Então correu pelas árvores para identificar de onde estava vindo isso. Ao chegar próximo, viu uma carruagem com alguns bandidos amarrando uma pequena garotinha elfa. E eles estavam comemorando que o preço dela seria bem caro. E para Arthur, essa era uma das coisas mais nojentas do mundo, tratar pessoas como escravos e comercializá-las como produtos. Ficou com uma raiva gigante em seu coração, mas se lembrou das palavras de Sylvia. Não vai deixar as emoções o dominarem mais uma vez, vai fazer tudo com calma. Então seguiu a carruagem por horas e horas, até a calada da noite, onde os bandidos pararam para descansar e fizeram seu acampamento. Um deles até brincou que seria um desperdício vender a escrava sem aproveitá-la antes. E mais uma irritação se formou em Arthur. Então parou para meditar, estava se preparando para o que viria nesta noite. Então, durante a madrugada, abriu os olhos e encarou o acampamento. Notou que eles tinham alguns lobos que serviam como bestas de transporte. Arremessou algumas nozes neles e isso fez as bestas ficarem agitadas e se balançando para todos os lados com raiva. Uns bandidos que estavam lá embaixo tentavam acalmar os bichos. No caso, um deles apenas foi lá e meteu um chutão no pobre coitado. Neste momento, em cima da árvore, Arthur canalizou na sua mão uma espécie de espada de mana e foi atrás do primeiro bandido que estava perto dos lobos, e rapidamente o neutralizou com um corte rápido e limpo Tramontina. Aproveitou para pegar a faca que ele estava empunhando, e logo atrás outro bandido também estava chegando, questionando do porquê seu amigo estava levando tanto tempo para retornar. Mas ficou assustado ao vê-lo no chão caído, e antes de qualquer tipo de reação, Arthur já estava em seu pescoço e cortou profundamente sem fazer muitos barulhos, matando o segundo bandido. O terceiro também foi ver por que os demais estavam demorando tanto, e Arthur passou reto nele, cortando sua perna e fazendo ele ficar no chão. Mas como este homem começou a berrar, acabou alertando o líder deles, que estava dentro da carroça. Ainda avisou a seu líder que aquele garoto era um mago. E claramente o líder ficou com os olhos cheios de egoísmo, parecia que um ovo de ouro tinha caído no seu colo. Vai atordoar essa criança e vendê-la como um escravo também. Um mago tão jovem deveria valer muito dinheiro. Então das suas mãos começou a conjurar a mana elemental, e mandou não morrer nos próximos ataques, enquanto avançava furiosamente. Errou o primeiro golpe, e Arthur tentou contra-atacar, mas facilmente o líder conseguiu esquivar daquele golpe. Arthur arremessou a sua adaga com um fio secreto, mas o líder pegou nas mãos e elogiou que o garoto tinha bons truques na manga. Então avançou para cima dele com a adaga e punhos, mas ao invés de acertá-lo com a arma, deu um belo de um chute forte que fez o garoto voar já meio atordoado. Então o pegou pelos pés e mandou desistir, porque não tinha a mínima chance de vencer. Mas Arthur encostou na perna deste homem e conjurou a sua mana elemental e queimou a perna do líder dos bandidos. Comemorou que isso deu certo de alguma maneira. O líder já estava cansado de tentar pegar leve com este garoto, vai apenas matá-lo e vender a carcaça dele. Foi então que, com essa distração, Arthur arremessou sua adaga novamente, que fez um trajeto estranho por volta do pescoço do líder, porém já a puxou novamente com o fio, e isso foi o suficiente para fazer a adaga perfurar a cabeça do oponente, o matando ali mesmo. Ainda havia mais um homem, aquele que estava no chão, e ele estava implorando pela vida. Porém Arthur mencionou que aquela garotinha de antes, que estava dentro da carroça, também implorou, e eles ainda assim a sequestraram. Assim finalizou o homem ali mesmo. E logo entrou na carruagem, e rapidamente tirou as vendas daquela garota. E por um segundo ele conseguiu visualizar a feição de outra pessoa ali. Mas avisou que agora estava seguro, e os homens não estariam mais lá fora. Ela poderia ir para casa. E era visível no seu corpo que haviam vários machucados, e não era surpresa, afinal de contas era o corpo de uma criança ainda. Também era a primeira vez que tinha contato com alguém da sua idade. Ele escondeu o corpo dos homens para que a garota não pudesse ver os cadáveres no chão. A garotinha ainda perguntou o que tinha acontecido com aqueles bandidos, e Arthur falou que eles sofreram um infeliz acidente, apenas isso. Então, ele saqueou o que precisava da carruagem e deu um tchau para a garota, tinha que seguir seu rumo. Mas ela pegou em seu braço, não deixando ele ir. Internamente ela estava com medo, não queria ser deixada para trás. E continuava fazendo uma carinha de que não poderia ser abandonada. Era uma pobre garotinha em uma floresta densa, cheia de monstros. Qualquer bicho ali poderia engolir ela como se não fosse nada. Então Arthur perguntou aonde ela morava, e ela apontou para uma direção oposta.
e dizendo que apenas estava perseguindo alguns insetos e se perdeu e acabou sendo sequestrada. E isso era bem irracional para Arthur, mas deveria ser assim que as crianças eram. Ele nunca foi uma criança normal, nem na sua vida passada, então sabia que não podia deixar ela sozinha. A garota foi soltar os lobos ao lado, avisando que eles iriam morrer se ficassem ali. Ele só estava sendo violento antes por conta daqueles bandidos que maltratavam eles. O povo da floresta prezava por todas as vidas. E é assim que eles foram soltos, apenas foram para o lado contrário. E agora era hora de seguir em direção à casa desta garota. E eles estavam caminhando por dias a fio, passando por diversos lugares bem inusitados na floresta. Ambos se apresentaram, e o nome desta garota era Tessia Eralite. Arthur até mesmo preparava os almoços para a garota, e se lembrou que estava fazendo isso porque a Sylvia também fez por ele. Mas a garota simplesmente odiou essa sopa, e Arthur sempre considerou comida apenas como meio de obter nutrição. E em termos de comportamento infantil, Tessia era um excelente exemplo a se seguir. Ela perguntou do porquê ele estava nesta floresta também, e ele respondeu que acabou sendo separado de sua família em uma situação perigosa. A garota ainda revelava várias coisas sobre o reino dos elfos. O reino de Elenoir era lindo e divertido, mas seus pais estavam sempre muito ocupados, então passava mais tempo com seu avô e demais cuidadores. A viagem estava ficando mais longa do que esperava, e não conseguiam localizar o reino dos elfos. Durante o caminho, Tessia mencionou que assim que sua mana despertar, vai treinar com um mentor. Eu estava esperando por isso há um bom tempo. Não é como se no reino dos elfos existisse algo como o sistema escolar, então era bem diferente do reino dos humanos. Logo atrás deles, um daqueles lobos que foi liberto apareceu, e Arthur apenas ficou de prontidão. Durante a noite, Arthur pediu para a garota ficar do lado de dentro da tenda. Estava preocupado com aquele lobo seguindo. Porém, durante a madrugada, Tessia falou que seu avô disse para nunca dormir com o menino junto, mas ela iria manter segredo de Arthur, que ele poderia dormir dentro da tenda. E ele respondeu que estava de boa, estava sem sono e precisava proteger o local. Mas ela mencionou que se ele ficar do lado de fora e for visto, só aumentaria as suspeitas que tem apenas crianças ali. E isso poderia ser problemático para eles. Mas Arthur percebeu que ela tinha medo de dormir sozinha, era literalmente uma criancinha mimada. Por isso ela estava pedindo para ficar dentro da barraca. Assim, Arthur entrou, e Tessia apenas avisou que caso ele precise sair da barraca, era para avisar, que assim ela iria junto, e ela estava com muito medo de ficar sozinha. Ela ainda disse que ouviu falar que no reino humano os homens eram bem pervertidos e tinham várias esposas, e perguntou se Arthur era assim. E não é o caso, até porque ele é só uma criança também. E depois de uma breve conversa, a garota só caiu no sono. Então, na manhã do dia seguinte, a duplinha continuava na sua longa jornada, subindo por diversas montanhas e cachoeiras. E com o tempo, estavam se acostumando com a companhia um do outro. E parece que a garota esqueceu sobre os comerciantes de escravos, o que era muito bom para evitar traumas futuros. Arthur estava um pouco irritado, porque não podia ir atrás de sua família ainda, mas tinha uma nova missão, que era levar essa pobre garota para casa. E no caminho, algo inusitado começou a acontecer. Ele sentia uma forte dor no seu núcleo de mana, mas avisou para Tessia que estava tudo bem, porém a dor não melhorava, e com o tempo esses surtos ficavam cada vez mais repetitivos e doloridos. Aquele lobo de mais cedo conseguiu chegar neles, mas ele estava levando um pequeno animal na sua boca. E que lobo feio da desgraça, hein? Se eu topo com um bicho desse aí, eu meto o pé, porque esses olhos esbugalhados e esquisitões vão me dar medo, hein? O lobo apenas deixou a caça que ele realizou no chão e foi embora. Parecia ser um sinal de agradecimento por terem o libertado. E naquela noite, eles já estavam jantando aquela carne e parecia bem saborosa. No caminho, Tessia achou alguns cogumelos, e era normal as mulheres elfas comerem isso. Disse que era super nutritivo. Arthur decidiu experimentar aqueles cogumelos. Mas parece que para homens não descia tão bem assim, porque ele ficou a madrugada toda indo no banheiro. Se bem que na floresta não tem banheiro, né? Então ele foi no meio do matinho. E naquela mesma noite, Tessia estava contando que tinha vontade de um dia ir para o reino humano, e até mesmo para o reino dos anões. Mas os elfos não confiavam nos demais reinos, principalmente no dos humanos. E enquanto ela falava, Arthur estava com os olhos cansados, estava caindo no sono. Então simplesmente capotou enquanto a garota falava. No dia seguinte, Arthur continuava com uma forte dor no seu núcleo, mas tinha que continuar. Tessia perguntou que como eles ficaram bem próximos nessa viagem,
se poderia o chamar de Arte. E ele gostou disso, mas de encontro a isso, teria que chamá-la de Tess. E ao ouvir a palavra amigo vindo dela, foi bem esquisito, e se recordou de um fragmento de uma antiga amiga morta à sua frente. No caminho, ela disse que tinha visto algo importante, e era uma árvore que tinha um portal brilhante. Então ela avisou que chegaram, era bem ali que tinham que estar. Era um dos portais que conectava ao reino dos elfos. Então estendeu a mão e chamou por Arthur, eles tinham que ir juntos. E assim que entrou, viu um cenário totalmente diferente, esse lugar era grandioso e ao mesmo tempo deslumbrante. Mas diversos soldados se apresentaram. Os elfos avisaram que o uso do teleporte acionou eles imediatamente. Então apontaram as espadas para Arthur, e Tess apenas o encarou, com um olhar um tanto esquisito.